Aleluia. Confesso que ontem, quando a pastora Fernanda falou assim, você vai pregar lá, eu falei assim, o quê? Aí fiquei catatônica, falei assim, Jesus, o que eu vou falar para a igreja, né? Que é tão forte em palavra, porque aqui todos nós, né, somos conhecedores, né, da palavra, e aqui a gente sabe também que as irmãs são de palavra, né? Aí eu falei, o que eu vou levar a Jesus? E aí falei assim, bom, vou no monte, quem sabe lá? Nada. Mas daí eu lá ali no monte, Deus falou comigo falando assim, mas eu já falei contigo sobre. E aí eu vou tentar falar tudo aquilo a qual o Senhor colocou no meu coração. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Mateus 24, 45. E depois a gente vai entrar também na parábola das virgens. Glórias ao Senhor. Aleluia. Aleluia. Glórias a Deus. Santo é o Senhor Jesus. Glória a Deus. Mateus 24, 45. Glórias ao Senhor. Parábola do bom e do mau servo. 45. 24, 45. Glória. Aleluia. Amém? Amém. Parábola do bom servo e do mau. Quem é, pois, o servo fiel e prudente a quem o Senhor confiou os seus conservos, para dar-lhes o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que lhe confiará todos os seus bens. Mas se aquele servo, sendo mau, disser consigo mesmo, meu senhor demora-se e passar, espancar os seus companheiros e a comer e beber com ébrios, virá o Senhor daquele servo em dia em que não o espera e em hora que não sabe, e castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando suas lâmpadas saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nércias e 5 prudentes. As nércias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeites nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas por de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito. Eis o noivo, sai ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nércias disseram às prudentes, dai-nos vosso azeite. Porém, porque as nossas lâmpadas se estão apagando. Mas as prudentes responderam, não, para que não volte para nós e vós outras. Ide antes aos que vendem e comprai. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nércias, clamando, Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu, em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois não sabeis o dia e a hora. Glórias a Deus. Pode se sentar, igreja. Glória ao Senhor Jesus, né? Aqui a palavra, como eu já falei, a gente já conhece, né? Que é das virgens. Mas o Senhor Jesus, Ele me levou para a palavra dos servos. Para a gente, como igreja, que estamos vivendo os últimos tempos, como sabemos. E vivemos também as dores que já está assolando o nosso mundo. A hora do Senhor cada dia mais próxima. E a gente está fazendo o quê? Qual é a servidão que estamos depositando no altar do Senhor? Nós seremos como servos bons, que quando Ele chegar, Ele vai agradar daquilo que está vendo?
Ou a gente vai ser como os servos maus, que ele vai virar assim e vai falar assim: por que desse jeito? O que aconteceu? Não foi isso que eu pedi, né? E aí quando a gente entra na parábola das virgens, a gente tem a mesma coisa escrita, só que com exemplos diferentes. O exemplo da nossa servidão, no caso das virgens, seria o cuidado com o nosso azeite, o cuidado com o que a gente está falando, o cuidado com as almas, com o resgate das almas. Qual é o Jesus que nós estamos apresentando para as almas? Porque hoje todo mundo sabe que todo mundo conhece a palavra de Deus, mas nem todos conhecem Jesus. Nem todos têm um relacionamento com Jesus. E a obrigação nossa como igreja é apresentar que essa intimidade com Jesus é boa. Porque hoje a geração que é eleita não quer ser eleita. Ela quer continuar fazendo as práticas mundanas. Ela não quer estar aqui adorando e glorificando ao Senhor. Nós como igreja temos que ter esse cuidado e mostrar para esse pessoal que é a geração eleita que daqui a pouco a hora vem e que a gente consegue passar, né? Independente das dificuldades que temos, a gente consegue ter uma vida reta e, vamos dizer assim, legal com o Senhor, né? Porque todo mundo fala assim: ah, ser crente é chato, não pode fazer nada. Eu acho que às vezes eu sou chata, mas eu acho que eu sou mais legal que chata. Por quê? Porque eu estou no meio de pessoas que têm a mesma fé que eu. A gente ri, a gente louva, a gente pode estar fazendo uma comunhão, né? Uma festa entre nós. Aleluia. Sem bebidas, sem músicas mundanas. E eles acham que servir a Deus é se abster de tudo, de não ter relacionamento com ninguém, de não poder ter amizade, de não poder sair, jantar fora com uma família. Então nós, como a igreja que é também eleita para mostrar a realidade do que é ser um cristão, e um cristão reto na presença de Deus, cristão com azeite, que nem a gente leu aqui, cristão que chega na hora de uma dificuldade, consegue orar pelo outro, né? Consegue estender a mão, né? Sem ferir aquilo qual a palavra do Senhor diz a nós. Nós temos que começar esse resgate, né? Porque a gente clama tanto ao Senhor: me usa, me usa, me usa. Mas a gente está preparado? Estamos sendo bons servos? Para a gente estar levando a palavra reta do Senhor a essas pessoas? Como que está a nossa servidão com o Senhor, né? Hoje a gente tem muita dificuldade de estar vindo e falando algo da parte de Deus, porque a gente tem medo do apontamento. Mas quantas vezes Jesus foi apontado, né? Quantas vezes Jesus foi tirado assim, vamos dizer, de fora, né? Que não creram nele, porque o próprio povo dele não quis a ele. Por isso que ele nos alcançou, né? E aqui na parábola das virgens está mostrando justamente isso, a nossa preparação. Como que a igreja hoje está preparando para a vinda do Senhor? Porque a gente sempre prega: a salvação é individual. Mas eu acho que cada indivíduo deve alcançar outro, e esse outro, e esse outro, e esse outro. E a corrente aumenta. Quanto mais indivíduos e quanto mais obras a gente tiver em mãos, mais almas, o Senhor vai nos agradar. E Ele vai falar assim para nós que somos bons servos, porque temos o que apresentar ao Senhor. Hoje a igreja clama um avivamento, mas ela não quer ser avivada. Por quê? Porque a gente quer continuar clamando ao Senhor. Só que não é hora mais de clamar. É hora de arregaçar as mangas e sair buscando as almas. Nessa ida, a gente tem que ter o azeite, a preparação, né? E somente é buscando, orando ao Senhor, ficando firme, né? Olhando para o alvo. Porque toda a igreja hoje tem problema. Todas as igrejas têm problemas, irmãos.
todas as irmãs de outros ministérios que eu converso falam assim: Jesus, irmã, na minha igreja só o sangue. Mas só o sangue mesmo, para nos limpar. Por quê? Porque somos indivíduos diferentes, cada um com o seu problema, né? A gente apenas apoia um ao outro, mas tem coisas que não cabem a nós fazer, que somente o sangue do Senhor Jesus, né? Ah, quero meu marido de volta, eu também. Ah, quero minha família no altar, eu também, né? Se a gente for analisar, clamamos sempre pelo mesmo propósito, a nossa família, né? Mas também não entendemos que a gente pode ser mães e pais de pessoas lá de fora. Pessoas que realmente necessitam. Pessoas que já não têm mais o que perder e que estão deixando de ser enganados pelo inimigo. Que estão deixando de ser cegados pelo inimigo, e o inimigo está usando para tirar a nossa paz. Mas o dia que a gente acordar e ver que a função da igreja é esse resgate, a igreja vai se levantar no avivamento, irmãos, que ninguém vai suportar. Glória a Deus. A igreja ainda não sabe a força que tem. E não entende o Deus, muitas vezes, que serve. A gente clama por coisas mínimas, né? A gente tem que clamar por coisas maiores. A gente tem que ter na mão coisas boas para mostrar para o Senhor. Ah, o que você tem, irmã Amanda? Ah, eu tenho meu marido. Ah, mas o seu marido estava guardado debaixo das minhas asas porque você foi ungida. E ele também será. Você é abençoada, ele também será. E vice-versa. A gente teme muito por isso, né? Eu falo porque todo mundo já sabe, né? Da história do irmão Joel, que eu não vou contar de novo. E aí, outro dia eu estava conversando, eu falei assim: agora eu sei o que vocês passam. Porque eu não entendia o que era não ter uma família inteira na presença de Deus. E eu não entendia quanto era o sofrimento. Mas como a gente sabe, a gente tem que pregar o que a gente vive, né? E quando a gente não vive, Deus faz com que a gente passe, né? E hoje, assim, eu tiro o chapéu para essas mulheres, para essas mães que oram a vida inteira para ter sua família dentro do altar, dentro da casa do Senhor Jesus. Porque antes eu tinha, agora eu tenho pela metade, mas glória a Deus por isso, né? E que nem eu sempre estou falando com as meninas, com a pastora Fernanda, né, principalmente, muito pouco com a pastora Andréia, que às vezes a gente não quer a mudança, que nem eu falei. A igreja não quer a mudança, a igreja não quer o avivamento, porque a gente quer continuar naquilo que nos prende ao mundo. A gente não quer parar de sair para encontrar a nossa família de sangue, que muitas vezes o Senhor afasta, né? Porque Ele conhece as nossas fraquezas, Ele conhece os nossos corações, Ele conhece até onde a gente consegue chegar, né? E aqui está bem claro, quando a gente lê e fala que as nércias bateram a porta, a igreja, mesmo aquela que ainda fala a palavra do Senhor, muitas vezes ela abre exceções. E é isso que está acontecendo. A igreja está acolhendo as almas, achando que está ajudando na libertação, ajudando na conversão da pessoa e da salvação, mas às vezes permite que a pessoa permaneça no pecado, porque a pessoa não quer ser liberta. Quanto mais a gente ora para uma pessoa e a pessoa continua do mesmo jeito, a gente entende: ah, mas é nossa obrigação orar por essa alma, orar por essa pessoa. Mas se ela não quer, a gente tem que deixar Deus operar e seguir, porque o plano da igreja não é aqui na terra. O plano da igreja é no céu, servindo ao Senhor. A preparação das virgens, creio eu, que não foi naquela noite somente, porque senão não falava que umas levaram vasilhas de azeite e as lâmpadas, e outras não, né? Levaram pouco. Então eu creio que essa igreja que está sendo corrompida, ela está deixando o azeite sair, né? Para que o mundo venha entrar, para que quantidade de almas elas esperam ter. Mas e a qualidade dessas almas? Como que elas estão sendo tratadas? É isso que eu creio que será o avivamento, né? Porque
senão o Senhor não falava que naquele grande dia Ele vai olhar os livros. Porque eu creio, porque a gente tem obras? Temos, todo mundo tem obras. A gente tem almas nas mãos? Temos, porque a gente fala da palavra do Senhor constantemente para quem a gente tem oportunidade, né? Mas o que a palavra que eu dei fez efeito nas pessoas? O que houve mudança através dessa palavra? Porque a gente, um dia, uma pessoa pode ouvir, Jesus te ama, e aquele te ama de Jesus transformar a vida. Ou então ela vira para você e fala assim, isso eu já sei, né? Então a gente tem que estar mostrando que verdadeiramente é bom servir ao Senhor, que é bom abrir mão de algumas coisas para estar na presença de Deus. Mostrar que realmente é maravilhoso a gente sentir a presença do Senhor Jesus, que a gente pode ter coisas maravilhosas na presença de Deus, que esse mundo é vão, porque a palavra vai dizer que tudo abaixo do céu é vaidade. Não adianta a gente querer ter casa, carro bonito, se a gente não tem a presença de Deus. Que nem a palavra diz quando a arca saiu e foi para a casa de Obed-edom. Não adianta a gente ter várias coisas e falar do Senhor e ser uma pessoa vazia, né? E não tá bem para si, né? A salvação individual, sim, que nem eu falei, a gente pode alcançar várias pessoas através do meu individualismo, porque às vezes a gente é taxado de louco, de chato, de que a gente não entende o próximo, mas às vezes o próximo também não entende o nosso querer, a nossa vontade, porque nós que somos os esquisitos, entre aspas, né? De querer ser certos, de querer estar na presença de Deus. E é isso que a gente tem que estar sempre atento, né? Como primeiro está a nossa servidão, o que eu estou entregando na presença de Deus, o que eu estou fazendo para as almas também querer estar na presença de Deus, né? Na minha casa, na casa do irmão, a gente tem que entrar de cabeça erguida e sair de cabeça erguida. Temos que saber entrar e sair, que a gente fala, né? A gente tem que ser o exemplo de Deus. Deus tem que estar na nossa face. E eu creio que, apesar dele ter sido crucificado, hoje ele é um Deus vivo, ele não é um Deus sofrido. Ele é um Deus glorioso, que ele pode tudo. Que ele pode me fazer estar aqui pregando e ao mesmo tempo estar pregando dentro do hospital, ou dentro de uma cadeia, ou dentro de qualquer lugar onde ninguém imagina. Depois que eu analisei bem as parábolas das virgens, eu entendi que a igreja ainda está passando por um processo, que a igreja ainda está caminhando para a vinda do Senhor. E que infelizmente muitas pessoas que pregam a palavra são corrompidas, porque nem elas mesmas acreditam no que ela está falando. Então, o Espírito tocou, né? Para eu estar falando isso, que o avivamento está aí, que é a vinda do Senhor. Que glórias a gente está presente naquele dia. Que glórias a gente ser a geração que vai estar auxiliando a geração eleita. Glória a Deus. Porque que nem a gente fala, a gente está novinho. É o próximo, né? E que nós estamos esperando, né? A vinda do Senhor Jesus com o azeite. Sendo servos que nem o Senhor Jesus deseja, né? Servos bons. Que a gente não venha pedir para Ele demorar. Que a gente venha, Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Glória a Deus. Porque que nem a gente sabe, o tempo da Bíblia ser extinta já está aí. Hoje mesmo eu estava falando que uma cidade aqui de São Paulo já não permite que na Câmara dos Vereadores seja lida a palavra antes da sessão. Então está cada vez mais próximo. A gente acha que está na China, nos Estados Unidos. Não, está no Brasil, irmãos. A perseguição da igreja já começou. E a igreja tem que ficar firme, né? Não é à toa que Deus revela que a igreja hoje é uma igreja morta. A gente tem que ser quente.
esfriar de vez e largar de mão. Mas eu acho que a gente não é para isso. Aleluia. Que a promessa do Senhor Jesus é mais maravilhosa, é gloriosa. Né? A gente anda muito disperso. A gente anda disperso com a nossa família, com os nossos filhos. E eles estão sendo enganados pelo inimigo. A cada dia mais o inimigo tem colocado coisas na cabeça dos adolescentes, que são uma geração eleita, ou os jovens adultos, né? Para que eles não venham servir ao Senhor. Para que eles venham ficar no mundo fazendo aquilo a qual eles desejam. Né? Mas quando a igreja, que nem eu disse, acreditar verdadeiramente que ela pode fazer essa mudança, e independente de placa, todos ajoelharem em oração e clamarem ao Senhor, Ele opera. Aleluia. E eu creio que cada pessoa que está ou numa biqueira, ou na porta de um bar, ou numa porta de prostituição, vai sentir a presença de Deus. Porque senão a palavra não dizia que toda língua confessará que somente Ele é Deus. Aleluia. Né? Então a igreja, nós temos que estar alegres com o Senhor. Deus seja louvado. Nós temos que estar firmes na esperança, né, de que a gente vai ver o Senhor Jesus. Oh, glória. Que a gente vai conseguir com que toda a nossa família esteja na presença de Deus. Né? Que todos aqueles que nós clamamos vão estar um dia falando assim, bem que a irmã Amanda falou que era legal servir a Deus. Glória. Né? Muitas vezes a gente, numa hora de aflição, fala assim, ô Jesus, porque isso aconteceu? Para a honra e para a glória dele. Né? A gente não passa nada sem que Ele permita. A gente não conquista nada sem que Ele permita. Né? A gente só tem que estar, que nem eu falei, naquele dia, na hora das bodas, está dentro da porta. Aleluia. A gente tem que ter coragem de estar passando pela porta. E trazendo o maior número de almas possíveis. Todos aqueles que creem no Senhor, né? Que a gente conseguir, né? Passar conosco. Porque é isso que é a obrigação da igreja. Todo mundo fala assim, a obrigação é só orar. Não, a obrigação da igreja também é agir. Porque a igreja não é de dentro de casa, não é de dentro do templo. A igreja é para fora. E de levar o meu evangelho. Não foi isso que Jesus falou aos discípulos. Nós, como discípulos, temos que entender aquilo que a gente precisa fazer. Oh, glória a Deus. Para que a igreja não seja mais corrompida, a igreja do Senhor Jesus. Porque hoje existem muitas pessoas pregando uma falsa verdade e aceitando tudo aquilo que é do mundo dentro da igreja. E o Senhor fala na palavra que Ele não vai aceitar isso. Aleluia. Quando Ele fala de todas aquelas coisas que Ele abomina. Aleluia. Isso também vai entrar Glória. nessas palavras. Né? Quando a gente vai chegar na festividade do mês que vem, aviva Senhor a sua obra. A gente está clamando pela vinda do Senhor. A gente pensa que avivamento é a gente estar feliz dentro do templo. Não, a gente tem que estar feliz a todo tempo, porque o Senhor é bom. O Senhor não deixa que nos falte nada, que nem foram os testemunhos daqui. Ele cura as nossas feridas, tanto espirituais como carnais. Né? Ele cura a nossa saúde todos os dias. Ele faz com que nossos filhos se levantem todos os dias. Já pensou aquela pessoa que hoje perdeu uma pessoa? Ou perdeu um filho? Não tem motivos de alegria. E nós temos todos os motivos para ser alegres e somos tristes. Quão ingratos somos com o Senhor. É verdade. Né? Quantas vezes a gente é um servo mau? Né? Ou então quantas vezes a gente é nércio? Né? Porque não entendemos e não enxergamos aquilo que é a nossa obrigação. Que é a gratidão a Deus. Que é a servidão a Deus. Né? E aí quando a gente fala assim, vigiai porque não sabemos a hora e o dia, a gente tem que estar sempre que nem as boas, né? As virgens boas, os servos bons, guardando o nosso azeite, falando direitinho da palavra de Deus para aquelas pessoas. Porque qualquer pingo que a gente colocar fora da direção de Deus, Ele vai nos cobrar. E quantas vezes a gente faz isso, né?
Eu faço um monte de vezes. Tem várias vírgulas. Mas eu creio que pela misericórdia eu vou ser perdoado. Né? Porque nas minhas orações eu peço: Senhor, perdoa minhas transgressões. Porque a gente não sabe, né? O que a gente está fazendo, se é certo, se é errado. Então que hoje, né? Que foi a palavra do Senhor que Ele tem colocado no meu coração foi essa. Como que está a nossa servidão? A gente tem que se analisar todos os dias. Não é só em época de ceia, não é só em época de batismo, né? A gente tem que nos autoavaliar todos os dias para que nós possamos, né, agradar o Senhor. E que naquele dia Ele não feche a porta na nossa casa. Porque aqui a gente leu e eu falei que a parábola é sobre a preparação da vida, da crucificação de Cristo. Ele estava falando isso nessa palavra. Que Ele ia ser crucificado e que Ele ia ser ressurreto e que a igreja ia ficar. Simplesmente isso. Que a igreja que não está de acordo com o Senhor vai ficar, irmãos. Aleluia. E aí? Já pensou? Eu ficar, depois que eu trabalhei tanto, achando que trabalhei bem, na verdade não? Na verdade não? Aí ele chega lá naquele grande dia: Amanda, eu, misericórdia. Aí não tem mais como chorar. Não tem como mais clamar. É verdade, papai. A gente tem que consertar todos os dias o nosso caminho e fazer aquilo que é reto ao Senhor. Glória a Deus. Com a glória do Senhor Jesus. Em Apocalipse 3 vai falar também, né? Guarda a sua coroa. Muitas vezes a gente perde a bênção, a gente perde uma vitória, a gente perde de estar na presença de Deus por coisas bobas. Porque, eu não falo com meu irmão, eu não gosto dele, eu não gosto disso, eu não vou na igreja porque é longe. Eu falo isso. Eu não vou lá porque é muito longe. Não posso falar que não, porque é verdade. E aí, quando a gente vê, a gente perdeu o tempo de estar na presença de Deus. E a gente lutou tanto para estar na presença para depois perder tempo. Olha como que a gente é estranho. A gente clama, a gente conhece, a gente sabe que é bom, mas a gente vive colocando pontos e vírgulas para não servir ao Senhor. Né? E isso é legal? Não, é triste. Porque isso acontece todos os dias em todos os ministérios. Uma pessoa que tem relacionamento, intimidade com o Senhor, deixa de ir por algo que aconteceu pelo homem. Porque Deus não faz com que a gente saia da presença dele. O Senhor Jesus falou que todos aqueles que são convidados, eu estou abraçando, eu estou recolhendo, estou querendo. Né? Então que hoje, né, a igreja de ficar com essa palavra e crer que o avivamento é a gente estar na presença de Deus. E que a gente é mais que vencedor na presença de Deus. Glória. Porque do mundo a gente não tem mais nada. A gente só tem alegria na presença do Senhor Jesus. Glória a Deus. E foi até aqui que o Senhor falou comigo, para a glória de Deus, né? Mesmo de surpresa. Foi isso que o Senhor falou. Que a igreja no momento está precisando de ter fé. De aumentar a fé. Né? E assim, que a igreja fique com essa palavra em nome do Senhor Jesus Cristo. E eu agradeço a minha oportunidade.